E chegamos ao nosso módulo de concisão no texto jurídico. É hoje que você vai aprender a escrever de maneira concisa e as suas petições vão se transformar, eu garanto, tá? A sua petição não será mais a mesma depois desta aula, porque a prolixidade é um problema aí no meio jurídico, por isso nós vamos falar sobre esse assunto. Vou trazer exemplos e você vai ver que dá para cortar muitas palavras da sua petição e dá sim para ser objetivo. E o que é a concisão, né? Eu trouxe aqui a definição que o dicionário Michaelis nos traz. A concisão é a qualidade ou caráter do que é conciso, brevidade, exatidão, tá? Então, ser conciso é falar tudo o que precisa ser dito com exatidão, em poucas palavras, tá? Então, você consegue transmitir o seu pensamento com exatidão em poucas palavras, você é breve. E aqui, falando, né, dessa brevidade, eu já digo a você, um texto curto não é sinônimo de concisão. Então, eu fiz um texto aí de 30 linhas, com certeza esse texto é objetivo, é conciso? Depende, você pode ter um texto de 30 linhas que não diz nada com nada, que não tem coerência, que não tem coesão, que nele há várias expressões vazias, genéricas. Então, texto curto não é sinônimo de concisão, porque a concisão, né, é a arte de dizer tudo o que precisa ser dito com exatidão em poucas palavras. Só que se você está trabalhando em um caso mais complexo, às vezes aquele caso vai demandar aí muitas páginas, você vai ter que falar sobre vários assuntos, né, trazer várias provas, e isso, claro, né, vai tomar tempo. Então é como dar uma aula, às vezes eu consigo dar uma aula mais curta, às vezes a aula vai ser mais longa mesmo porque eu tenho mais assunto para falar. Isso não significa que seja prolixo, tá? Mas em regra, e aí a gente vem aqui para a regra. Em regra, eu aconselho a você não ultrapassar de 10 páginas. Deixei aqui para você isso. Por quê? Porque depois que você olha, você abre lá, né, o processo, você vê que tem mais de 10 páginas a petição, você já começa a ter uma sensação ruim, tipo, já começa a te dar um desânimo para ler aquela petição. E aí você pode pensar, mas é a obrigação do advogado, é a obrigação do juiz. Beleza. Mas aqui eu quero que você esqueça um pouquinho das obrigações e pense de maneira estratégica, tá? Porque eu não quero que você pense assim, só estritamente aí nessa questão da teoria, né? Porque na teoria, gente, tudo é muito bonito no direito. Mas na prática, o negócio é diferente, tá? Então vamos pensar na prática. Tá? Na prática, dificilmente você vai pegar um caso aí que você vai precisar escrever mais de 10 páginas. Existem casos em que os advogados precisam se debruçar mais e que, né, vai somar aí 30, 40, 50 páginas. E assim, dá para ser objetivo, né? O assunto pode ser longo, o caso pode ser complexo, dá para ser objetivo, mas na prática eu creio que isso seja a exceção. Então, como regra, você vai adotar, tá, essa questão aí de não ultrapassar 10 páginas. 5 páginas, gente, seria o ideal, né, o mundo perfeito. Mas a gente sabe que tem algumas formalidades aí na redação jurídica, né, as quais precisamos manter, então, tranquilo. Mas assim, regra para tudo, caso complexo, caso simples, objetividade. E aqui eu coloquei, por que concisão é importante? E eu já respondo, a objetividade é a melhor estratégia para não ser ignorado. E tudo que um advogado quer hoje é a atenção do juiz. A gente sabe que o judiciário está abarrotado de processos. A gente sabe que a realidade jurídica é diferente da teoria, né? Que os juízes às vezes leem os casos sem muito tempo, sem muita atenção. E você precisa que o juiz leia o que você escreveu, tá? Então não adianta você escrever 40 páginas se o juiz não vai ler. E aí você pode dizer, nossa, que injustiça, né, Petri? O juiz não lê a minha petição. Poxa, é obrigação dele ler. Eu concordo. É muito triste saber que o juiz não vai ler a sua petição, que ele vai direto lá nos pedidos, que ele vai dar... Gente, realmente dá revolta, dá uma indignação. Mas agora eu pergunto a você,
O que você vai fazer diante disso, né? Você vai ficar aí indignado, fazendo protesto porque o juiz só lê os pedidos? Ou você vai achar uma maneira de burlar isso, né? Uma maneira de jogar conforme o jogo e escrever uma petição, né, que você tem certeza que ela será lida. Por quê? Por que você tem certeza que ela será lida? Porque ela é uma petição objetiva. E aqui eu já mostro a você. Ó, vamos imaginar aí a vida, né, a nossa vida informal, nossa vida fora aí do judiciário. Então, eu coloquei aqui um textão no WhatsApp versus uma mensagem curta. Qual desses textos tem mais chance de ser lido? Se alguém manda para você aquele textão que você precisa apertar, ler mais, e no meio daquele textão tem uma informação importante, qual a chance de você simplesmente não ver a informação importante no meio daquele textão? Gente, vamos ser honestos, né? Então a gente precisa começar a escrever com a cabeça do bom senso, tá? Com lógica, com estratégia. Provavelmente você vai passar, né? A não sei que seja uma pessoa, né? Com quem você tem bastante contato e você vai, né, ler todo aquele textão, mas em regra as pessoas têm preguiça, tá? E uma mensagem curta, então você precisa enviar uma informação, né, importante, você envia uma mensagem curta. A pessoa não tem como ignorar, porque no momento que ela abre, automaticamente ela lê. E aqui eu faço essa analogia ao judiciário. Então a gente tem embargos de declaração de 10 páginas versus embargos de declaração de 1 página. Qual dessas peças aqui tem mais chances de ser lida? E aqui a gente está trabalhando só com essa estratégia de eu preciso que o juiz leia a minha petição. Ele não quer ler, né? A gente sabe que isso acontece, beleza, mas eu vou obrigá-lo a ler. Assim, ó, instantaneamente ele vai abrir e ele vai ser obrigado a ler. E, gente, quando o juiz vê um embargo de declaração de 1 página, sabe por que ele é obrigado a ler? Porque se ele faz ali, né, se ele profere uma decisão em cima daquilo de 1 página, ele não leu, as chances, né, até de ele se equivocar em cima daquela decisão são muito, muito grandes, tá? Então é o seguinte, você vai ser objetivo, não é para agradar o juiz, você vai ser objetivo para a sua petição ser lida instantaneamente. Então vai fazer embargos de declaração, gente, embargos de declaração precisa ser curto, nada de, né, a não ser que você está empurrando aí o processo com a barriga, então você está usando outra estratégia, mas aqui eu estou falando realmente de prática textual. E coloquei aqui para vocês que processo é jogo e a escrita é a sua melhor arma de persuasão. Não negligencie a escrita, tá? Não subestime o poder da escrita no judiciário. Então vamos começar aqui com a técnica para cortar palavras. Como a gente vai fazer? Ó? Então a gente tem uma frase aqui e a gente vai cortar a palavra que estiver fazendo peso, sabe? Quando você pensa assim, será que essa frase, ela teria sentido sem essa palavra? Ela teria sentido, então beleza, a gente vai cortar. Ato de natureza hostil. Vamos cortar de natureza. Vamos ver como fica? Ato hostil. Opa, tem o mesmo significado? Tem. Beleza, é isso aí. A gente vai cortar. Aqui eu trouxe outras palavras desnecessárias. Vocês vão ver aí qual o ritmo, né, desse corte de palavras. Troque decisão tomada no âmbito dos tribunais por decisão dos tribunais. Neste momento, nós acreditamos. Troque por acreditamos ou acredita-se. Troque prova pericial realizada. A prova pericial realizada e as testemunhas ouvidas confirmam os fatos relatados. Troque por a prova pericial e as testemunhas confirmam os fatos. Simplesmente isso. Então, você vai tirar essas palavras desnecessárias. Troque no mês de janeiro, no ano de 2021, na cidade de São Paulo, por em janeiro, em 2021, em São Paulo. Simplesmente isso. Não precisa escrever no mês de janeiro. Em janeiro, tá? Lembrando que meses do ano sempre com letra minúscula. Se você não viu ainda essa aula, tá, em que eu falo sobre o uso de letras maiúsculas e minúsculas, vá lá no módulo de correspondência oficial, padronização de texto. Então vamos cortar também as locuções verbais. Então, em vez de
Eles vão fazer uma viagem, troque por eles vão viajar. Pôr as ideias em ordem, ordenar as ideias. Eu vou ir ao fórum, irei ao fórum, tá? E você pode me perguntar aí, ai, prof, mas não é errado eu vou ir ao fórum? Não é errado, tá? O verbo aqui está fazendo o papel de auxiliar e também o verbo está fazendo o papel de principal, beleza? A gente já falou sobre isso em outra aula, mas só para reforçar. No entanto, prefira por irei ao fórum, mais direto. E você vai cortar também o gerundismo. E o que é o gerundismo? Você vai se lembrar agora daquelas ligações lá do telemarketing, em que você atende a ligação ou liga para lá, né? E a moça fala, ah, só um minuto que eu vou estar te atendendo, né? Em uma tentativa de deixar a frase um pouco mais formal, só que, no entanto, essa construção é equivocada, a gente chama essa construção de gerundismo. Eu trouxe aqui até um quadrinho aqui para vocês que mostra, faz uma ironia essa situação. Então, alô, call center, vou estar te dando 1 minuto para você estar me atendendo. Então, esse estar, né, aí no meio, ele caracteriza esse gerundismo, não tem necessidade, então a gente vai cortar. Então, em vez de vou estar te atendendo em alguns instantes, você vai falar vou te atender em alguns instantes. Vou estar enviando os seus documentos depois de tirar todas as cópias? Você vai trocar por vou enviar, simplesmente isso. Vou enviar os seus documentos depois de tirar todas as cópias. Vou estar verificando as informações, aguarde. Vou verificar as informações, aguarde. Perceba que esses erros também são bem comuns em conversas, né? Às vezes você está conversando aí com um cliente no WhatsApp e aí às vezes fala, ah, vou estar verificando as informações. Povo, vou verificar as informações. Então, cuidado aí com o gerundismo. A gente vai cortar também a redundância, o pleonasmo, tá? Então, a gente vai trocar há 2 anos atrás por 2 anos atrás ou há 2 anos, você escolhe. Mas, como eu já disse em outra aula, lá na aula de dúvidas comuns, o a do verbo haver com o atrás nunca ficam juntos. Por quê? Porque o a já transmite ideia de passado e o atrás também, então é redundante. Conviver juntos, então eles conviviam juntos, que nada, eles conviviam. Se conviviam, é claro que já conviviam juntos, porque o verbo conviver ele já traz essa reciprocidade. Criar novos, então o ministro vai criar novos cargos, né? Gente, se vai criar, consequentemente já é novo, então corta aí. Encarar de frente, a vítima encarou de frente o ladrão. Tem alguma outra maneira de encarar alguém? Não tem, gente. Então, ó, tira esse de frente, não tem como encarar de costas. Corte o excesso de adjetivos. Um terrível e trágico acidente aéreo. Simplesmente um acidente aéreo. Gente, um acidente aéreo já é terrível e trágico. Já está ali dentro da palavra subentendido, né? Toda essa tristeza. Outra aqui, ao meritíssimo juízo. A gente vai trocar por ao juízo. E aí a gente vai cortar esse excesso de adjetivos e vai se ligar em uma coisa aqui também, que é bem comum esse erro. Então, ó, presta atenção no que eu vou te falar, porque pode ser que você cometa esse erro na sua petição sem se ligar. Você não sabe, mas talvez você cometa esse erro ao escrever ao meritíssimo juízo. A palavra, o adjetivo meritíssimo, ele é usado para pessoas e não para órgãos. Juízo é um órgão. Então, seria correto se fosse ao meritíssimo juiz. Mas aqui, você nem precisa dessa bajulação toda, tá? Ao juízo é a forma correta. Outra coisa que a gente vai fazer para deixar a petição bem objetiva, a gente vai trocar o genérico pelo específico. E isso, olha, talvez isso mude a sua argumentação toda. Talvez isso traga uma cara completamente nova para a sua petição. Se você não aplicava o que eu vou ensinar agora, preste muita atenção. Se você já aplicava, você vai reforçar. Mas se você não aplicava, eu já vou dizer o que você vai fazer ao final desta aula.
Você vai abrir a sua petição, você vai lá na petição, né, na sua última petição, em que você falou sobre alguma tese, tá? E você vai aplicar, você vai revisar, você vai reescrever a sua petição com base no que eu vou falar agora. E eu quero que você me mostre a diferença. Se você fizer esse exercício, por favor, me marca lá no Instagram, @lucianapetri, que eu quero ver o resultado desse exercício, porque realmente é aquele exercício que transforma a petição. Você vai parar de escrever de maneira genérica, e isso vale tanto para argumentação genérica, quanto para descrição dos fatos genérica. Povo, na descrição dos fatos, você precisa dar o seu melhor, porque o juiz já sabe o direito, você precisa dar os fatos. Então, se você não sabe contar a história do seu cliente, ferrou. Se você conta a história errada, ou se você conta a história meia boca, sabe? De um jeito assim genérico demais, que a pessoa não consegue entender o que aconteceu, ou você não consegue transmitir a gravidade da situação, às vezes a situação é gravíssima. O seu cliente chega com um problema gravíssimo para você. E quando você vai sentar para escrever, você não consegue descrever com exatidão a situação. E aí, quando o juiz vai ler, ele não consegue entender isso. E aí você fica indignado. Ai, juiz, você não está entendendo. Eu preciso dessa tutela de urgência. E aí você não descreveu, né, com exatidão, com especificidade, por que você precisava daquela tutela de urgência. Você simplesmente colocou lá de maneira genérica os artigos da tutela de urgência. Então, povo, fiquem ligados, porque a maioria dos advogados escreve dessa forma, de maneira genérica, copiando e colando o modelo. A partir de hoje, você vai ter o seu modelo, e o seu modelo vai ser de maneira específica, tá? Quando o juiz ler a sua petição, ele vai sentir na pele a dor do seu cliente, porque você vai conseguir descrever com exatidão. Então, vamos lá. Você vai trocar o genérico pelo específico. O pai tem boas condições financeiras, por isso deve pagar mais. Ai, gente, isso aqui, olha, chega até a dar uma vergonha de ler, tá? O pai tem boas condições financeiras. Gente, o que é ter boas condições financeiras? Não usem esses exemplos subjetivos, tá? Com margem para interpretação. Você deve descrever quanto o pai ganha. E deve pagar mais, deve pagar quanto, né? Então já tem que colocar ali quanto você deseja que ele pague. Então o pai recebe mensalmente R$ 5.000, por isso deve arcar com 30% das despesas mensais da criança. Perceba aqui que R$ 5.000, só abrindo um parênteses, tá? Não tem 00, porque conforme a nossa padronização aí, depois, né, a direita, se é 00, não se usa esse 00. Ai, mas é um erro grave, prof? Não, não é, tá? Por costume, aí todo mundo coloca o 00, então 5.000, 5 ponto, né, o milhar ali, né, os 3 zeros, ,00. Não precisa colocar, mas se você colocar também, não acredito que você esteja cometendo um erro gravíssimo, afinal, todo mundo utiliza, enfim. Então, por isso, deve arcar aí com 30% das despesas mensais da criança. Voltando aqui para o nosso tema. Não foi um mero dissabor. O autor foi vítima de um grave e terrível dano moral. Foi humilhado diante de várias pessoas. Gente, eu nunca vi algo tão genérico assim, tá? Não foi um mero dissabor. Colocou a palavra dissabor, gente, já fica ali naquele patamar, né, da galera do povão jurídico. Então, o autor foi vítima de um grave e terrível dano moral. O que é um grave e terrível dano moral, meu Deus? O que é? Você precisa descrever. Então, foi humilhado diante de várias pessoas. Foi humilhado como? O que aconteceu? O que é ser humilhado para você? O que é ser humilhado para outra pessoa? O juiz vai olhar e vai falar, beleza, mas e aí? O que rolou? Você precisa descrever a situação específica. Se possível, se o autor aí foi vítima de um dano moral, vamos supor que ele recebeu um xingamento, descreva o xingamento. Então, o autor foi vítima aí de um xingamento racista, coloque as palavras, tá? Que ele ouviu, faça o juiz sentir na pele a dor do seu cliente.
Então, o autor foi coagido a se despir diante de todas as pessoas que passavam pelo local. Quando eu falo isso, eu não preciso nem dizer que isso foi uma humilhação, porque só de ler você já imagina e você já sente algo ruim. Você já sente uma humilhação, tá? Então, seja específico nos pedidos. Evite expressões vazias e clichês, expressões que só pesam o texto. A cada dia que passa, leque de opções, pelo andar da carruagem, antes de mais nada. A gente não adianta antes de mais nada na petição. Divisor de águas, abrir com chave de ouro, chover no molhado, requinte de crueldade, a nível D, né, gente? Não vamos utilizar a nível D onde não é nível, tá? Então, a nível de proposta, gente, não tem níveis de proposta. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas expressões que causam dúvidas aí em erros comuns, tá? Então, evite aí essas expressões. Uso de doutrina, eu coloquei aqui apenas em casos complexos e especiais. Não é obrigatório você usar doutrina na sua petição. Se você utilizar, utilize com estratégia, porque a gente sabe que a doutrina é a primeira parte que as pessoas pegam, né, tanto os advogados, estagiários, juízes, assessores, e fazem assim, ó, ah, beleza, vou pular, vou pular, vou pular. Ninguém lê doutrina, gente. Eu estou aqui não para ensinar uma teoria e passar a mão na cabeça, né, dos profissionais do direito. Eu estou aqui para te ensinar a escrever de uma maneira persuasiva. E eu preciso que você se instale na realidade, tá? Ai, prof, mas deveriam ler? Deveriam, mas não leem. E aí, o que você vai fazer? Beleza, a gente vai jogar conforme o jogo. Então, apenas em casos complexos e especiais. Então, lá, casos de alimento, né? Pensão alimentícia, o juiz já está careca de saber. Você vai lá colocar o artigo 5º da Constituição e uma doutrina que fala, né, sobre o binômio da necessidade. Não precisa, tá? Então, você avalia aí essa questão. Se você colocar, eu sugiro que você faça um contexto, tá? Que você contextualize essa doutrina. Então, nada de simplesmente copiar e colar a doutrina e é isso aí. Faça a sua interpretação. Não é dessa maneira. Então, coloquei aqui alguns modelos para você puxar esse assunto, para as ideias ficarem bem amarrados. Esses modelos eles vão servir como mecanismos de coesão do texto. Então, nesse raciocínio, o autor fulano leciona de modo esclarecedor, no sentido de que, então, nesse raciocínio, qual raciocínio, meu povo? Qual? A gente já viu lá na aula do este e esse, se é nesse passado, você já citou no texto, então você já deve ter desenvolvido o raciocínio antes de usar essa frase. A corroborar com o exposto acima, vale transcrever o entendimento do autor fulano que aduz. A ratificar a tese acima exposta, é oportuno citar o entendimento do fulano, e aí você vai lá e coloca a doutrina. E vamos para o uso de jurisprudência, como você utiliza aí na sua petição. De novo, eu vou dizer a você que é recomendado que você utilize apenas em casos que há necessidade. Não precisa colar 20 julgados. E perceba bem a diferença entre jurisprudência e julgado. Jurisprudência é um conjunto de julgados. Então, jurisprudência já representa aí um coletivo, tá? Então, por isso que a gente não fala jurisprudências, a não ser que você estivesse comparando com outras, né? Então, as jurisprudências brasileira e americana, mas não é o caso aqui. Então, julgado é um conjunto de julgados, representa a jurisprudência. Então, não precisa colar 20 julgados na sua petição, a gente sabe que isso só ocupa espaço. Julgados atualizados, por favor, de preferência do mesmo tribunal, né? E a gente vai fazer aí a supressão dos julgados para o texto ficar assim mais objetivo. E como a gente faz isso? A gente vai colocar aí o parênteses e as reticências para mostrar que a gente fez a supressão. Lembra lá da aula de reticências que eu falei que elas aparecem aí para mostrar que algo foi suprimido? Então, olha só essa ementa aqui. Antes, a ementa integral. Eu fui lá no site do TJSC, colei aqui, copiei e colei uma ementa qualquer. Então, imagine aqui que essa ementa tem vários assuntos, mas você não quer, né? Não é importante para você
falar sobre todos esses assuntos. Então, aqui o que você quer mostrar está só no final. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui, como eu disse para você, entre parênteses ou colchetes, as reticências mostrando que você fez a supressão. Então, olha aqui como fica mais objetivo. Olha aqui antes, estou voltando para você prestar atenção, e depois. Então, ocupa muito menos espaço e você já consegue dar ênfase ao que deseja dessa maneira aqui. E se for muito importante, tá? Se você estiver trabalhando aí uma tese com base num julgado, então a sua tese, ela precisa que aquele julgado seja desenvolvido, eu já vou até dar uma dica aqui de argumentação para você. Você vai abrir aquele julgado na íntegra, tá? Você vai abri-lo e vai ler toda a fundamentação. Daquela fundamentação, você vai pegar todas aquelas partes que interessam e, em vez de pegar, simplesmente copiar e colar lá, dar o recuo, você vai desenvolver aqueles parágrafos, tá? Inclusive, você pode colocar essas frases aí do mecanismos de coesão, você pode colocar essas frases para ligar as ideias. Então, abra o julgado e transcreva uma frase da fundamentação. Você vai desenvolver essa ideia no parágrafo. Então, nesse sentido, o entendimento do TJSC é de que, nos casos em que, e aí você copia o entendimento do TJ dentro do próprio parágrafo. Isso comprova que, então, ó, sempre com esses mecanismos de coesão aqui, ó, sempre com nesse sentido, isso comprova que, para deixar o seu parágrafo bem amarrado. E por fim, vamos aqui à citação de artigos. Gente, não precisa copiar e colar a íntegra de todos os artigos. Esses artigos aí que são bem conhecidos no meio jurídico, você apenas cita. Ai, prof, mas é um artigo lá da lei especial, a lei do cooperativismo, ninguém conhece. Beleza, aí você pode até colocar aí o artigo no seu texto ou aí uma nota de rodapé, se preferir, tá certo? Então, vamos fazer um exercício agora para mostrar o antes e depois de um texto com objetividade e um texto sem objetividade. A gente vai cortar algumas palavras com base no que a gente já viu aqui nessa aula. Ante o esposado alhures, emerge palmar a ilação de que a reclamada não possui original ou cópia dos cartões de ponto, controles de jornada, atinentes à prestação de serviço aviada entre as partes litigantes. Outro sim, no que cerne à pretendida ficha financeira contendo todos os valores e títulos pagos, remetemos-nos aos documentos, recibos, comprovantes de pagamento, ofertados concomitantemente à apresentação da contestação, documentos 34 e 35. Jesus! Olha, tá sofrido isso aqui, hein? Tá sofrido. Vamos cortar palavras, vamos tirar palavras desnecessárias, vamos tirar as redundâncias se houver. Então, como vamos reescrever isso aqui? Antes de eu passar para o gabarito, eu quero que você pause esse vídeo e que você faça a sua reescrita. Já faz agora, não deixa para depois. Faz agora já o exercício e depois que acabar essa aula, você vai fazer o exercício lá nas suas petições, vai revisar lá suas petições. Gabarito. Em suma, a reclamante não possui os cartões de ponto da reclamada. Ademais, a ficha financeira foi apresentada na contestação, documentos 34 e 35. Gente, reduzimos para basicamente aí 2 linhas e meia, né? Olha aqui. Olha aqui, olha o tamanho desse negócio e olha o tamanho desse. Então, assim, dá para cortar muita coisa. Vamos fazer mais um exercício só para mostrar a você que dá para cortar. Aqui é um pedido bem formal, né? Assim, o pessoal coloca lá no final da petição. Protesta, assim, o reconvinte pela produção de todos os meios de provas permitidos em direito, sem exceção, especialmente depoimentos pessoais por parte da reconvinda, por parte dos funcionários públicos, policiais, testemunhas e outras, da juntada de novos documentos, prova pericial, expedição de ofícios e tantas quantas necessárias no decorrer da instrução processual. Só faltou dizer para que protesta pelas provas da Xuxa, né, gente? Porque assim, ó, ele colocou todo mundo ali, ele queria detalhar demais. E aqui é um pedido assim,
tranquilo, tá? Um pedido genérico aqui, um pedido formalidade. Então, 52 palavras. Como a gente vai reescrever isso aqui? Gabarito. Protesta assim o reconvinte pela produção de todos os meios de provas permitidos em direito, incluindo depoimentos pessoais, a juntada de novos documentos, prova pericial e outras que se fizerem necessárias, tá? E outras, simplesmente isso. Então, 31 palavras. Veja como esse exemplo é muito mais objetivo e como você pode aí diminuir, inclusive, o tamanho da sua petição. Então, se você começar a cortar aí as palavras, e veja que não há só uma maneira de reescrever. Eu estou trazendo esse exemplo aqui, né, do protesto assim, mas você poderia reescrever de uma maneira completamente diferente, tá? Então, depende aí do seu estilo. O que importa é saiba cortar palavras, saiba ser específico, saiba cortar as redundâncias, né? Atirar aí o que não é necessário. E para finalizar, eu trouxe aqui a frase do querido Drummond, que fala: escrever é a arte de cortar palavras. E se escrever a arte de cortar palavras, vai lá ser artista, vai lá cortar as palavras da sua petição. Eu quero ver esse exercício de verdade, de todo o meu coração. Se você fizer esse exercício, me marca lá no Instagram, que eu quero ver como ficou esse antes e depois. Então é isso, povo. Um abraço e até a próxima aula.